Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20/6, Livro do Céu, capítulo 1, volume 1, capítulo 11. A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Depois me dizia, a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para fazer que de tua vontade e da minha se forme uma só. Não estás contente? Eu respondia, sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava dizendo-me, sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. É assim, e assim se sucedia. Por exemplo, se pela manhã eu acordasse e não me levantasse logo, a voz interior me dizia, tu descansas e eu não tive outro leito que a cruz. Logo, sem tanta satisfação. Se caminhava e minha vista se ia um pouco longe, logo me repreendia. Não quero que a tua vista se afaste de mim, além da distância de um passo a outro, para fazer com que não tropeces. Se me encontrava no campo e via flores, árvores, dizia-me, eu tudo criei por teu amor. Privas a tua vista deste contentamento, por amor meu. Mesmo nas coisas mais inocentes e santas, como por exemplo os ornamentos das altares, as procissões, dizia-me, não deves ter outro prazer senão somente em mim. E enquanto trabalhava, estava sentada e me dizia, estás muito cômoda. Não te lembras que minha vida foi um contínuo penar? E tu? E tu? Logo, para agradá-lo, me sentava na metade da cadeira e a outra metade a deixava vazia, e algumas vezes, em brincadeira, lhe dizia, vê, senhora, metade da cadeira está vazia, vem sentar-se comigo. Uma vez senti-me tão feliz que nem sei dizer. Algumas vezes que estava trabalhando com lentidão e apatia me dizia, logo, depressa, que o tempo que ganharás apressando-te, virás a passá-lo junto a mim na oração. Às vezes ele mesmo me dizia quanto trabalho eu deveria fazer. Pedia que ele viesse me ajudar. Sim, me respondia. Faremos isso juntos, para que depois que terminares, ficaremos mais livres. E acontecia que, em uma hora ou duas, eu fazia o que tinha que fazer. O dia todo, então, ia rezar e me dava tantas luzes e me dizia tantas coisas que levaria muito tempo para contá-las. Lembro-me que, enquanto trabalhava sozinha, via que o fio não era suficiente para concluir o trabalho e que teria que ir com a família para buscá-lo. Então ele me dizia, de que serve, meu amado, ter me ajudado porque agora vejo que preciso ir à família e posso encontrar pessoas e elas me impedirão de voltar novamente e então nossa conversa terminará. O quê? Quê? Ele me dizia. E tu tens fé? Sim, pois não temas, eu te farei terminar tudo. E assim sucedia, e logo eu me punha a rezar. Se fosse a hora do almoço e eu comesse algo agradável, repreendia-me internamente dizendo, talvez tenhas esquecido que eu não tinha outro gosto além de sofrer por teu amor, e que tu não deverias ter outro gosto além de te mortificares por meu amor. Deixa, come o que não te agrada. Eu imediatamente pegava e levava para a pessoa que ajudava no serviço, ou então dizia que não queria mais, e muitas vezes passava quase em jejum.
Mas quando ia rezar, recebia tanta força e sentia tanta saciedade que me sentia enjoada de tudo mais. Outras vezes, para me contradizer e eu não sentisse vontade de comer, ele me dizia: quero que tu alimentes por meu amor. E enquanto a comida se une ao corpo, peça-me para unir meu amor à tua alma, e todas as coisas serão santificadas. Em uma palavra, sem ir mais longe, mesmo nos menores coisas, tratava de fazer morrer minha vontade, para me fazer viver apenas para ele. Permitia que até o confessor me contradissesse, como, por exemplo, eu tinha um grande desejo de receber a comunhão, e durante todo o dia e a noite não fiz outra coisa que me preparar. Meus olhos não podiam fechar-se para dormir devido ao palpitar contínuo do coração. Ele dizia: Senhor, apressa-te, porque não posso ficar sem ti. Acelera as horas, faz surgir logo o sol, porque não aguento mais, meu coração desfalece. Ele próprio fazia-me certos convites amorosos com os quais me sentia despedaçar o coração e me dizia: Vê, eu estou só. Não sintas pena de não poderes dormir. Trata-te de te fazer companhia a teu Deus, teu esposo, teu tudo, que é continuamente ofendido. Ah, não me negues esse consolo, que mais tarde, nas tuas aflições, eu não te deixarei. Enquanto eu estava com essas disposições, de manhã ia ao confessor, e sem saber o porquê, a primeira coisa que ele me dizia era: não quero que receba a comunhão. Digo a verdade, era tão amargo que para mim que às vezes não fazia outra coisa que chorar. Não me atrevia a dizer nada ao confessor, porque era isso que Jesus queria que eu fizesse. Caso contrário, ele me repreendia, mas ia ter com ele e dizia minha tristeza. Ó meu bem, por isso a vigília que fazemos esta noite, que depois de tanto esperar e desejar, devias ficar privada de ti? Sei bem que devo obedecer, mas diga-me, posso estar sem ti? Quem me dará a força? Ademais, qual é o valor de ir a esta igreja sem levar-te comigo? Eu não sei o que fazer, mas tu podes remediar tudo. Enquanto assim desabafava, Senhor, sentia vir um fogo junto a mim, entrar uma chama no coração. E o sentia dentro de mim e em seguida me dizia: acalma-te, eis-me aqui. Estou já no teu coração. O que temes agora? Não te aflijas mais. Eu mesmo quero te enxugar as lágrimas. Tens razão. Tu não podes estar sem mim, não é verdade? Então eu ficava tão aniquilada em mim mesma por isso e dizia-lhe que se tivesse sido boa, ele não teria disposto desta forma e pedia-lhe que não me deixasse mais, sem que eu, sem que ele, eu, sem ele eu não queria ficar. Então esse aqui é um texto comprido, mas aqui ele, né, vai aqui fazendo aqui uma mortificação tremenda na Luísa aqui, principalmente como está falando lá no texto, ele vai desenvolvendo aqui no texto esse diálogo com ela aqui de contradizer ela, de realmente de trazer ela na rédea curta e para ali mesmo ir matando a vontade, né? Como está no título, a primeira coisa que a alma deve fazer é fazer morrer a própria vontade em tudo, mortificando-a constantemente em todas as coisas. Então aqui o Senhor foi fazendo. Então se ela estava confortável, ele pedia, né? Ia movendo ela para poder ficar desconfortável. Se ela comia alguma coisa mais gostosa, né? Que ela comeu pouco, mas às vezes ela precisava, né? A família fazia ela nesse início aqui, né? Nesse início principalmente. A família fazia ela comer e às vezes ela de repente poderia estar ali saboreando, tendo um prazer naquele alimento, ele já logo corrigia ela, em várias situações, né? Ele vai ali tratando várias situações. E aí a gente percebe que a gente não aceita a mínima correção, a gente não aceita a mínima contradição. Então as coisas têm que ser sempre do nosso jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, do jeito que eu faço. E se alguém chega e fala, olha, não é assim, é assado, eu já logo me rebelo e não quero fazer.
Então, para a gente perceber como é que a nossa vontade humana, ela é terrível, ela é um bicho, assim, mesmo cabeludo, e é impregnado em nós, de tal forma que para se desgrudar dela, para fazer morrer, como está falando aqui, né, que é o que o Senhor quer, né? A primeira coisa que a alma deve é fazer morrer a própria vontade em tudo. Então, isso é necessário, isso é o primordial, isso é o primeiro passo, fazer morrer a vontade humana para tudo, em todas as circunstâncias, mortificando em tudo. Ele fala em todas as coisas mesmo. Então, esse processo, quem quer continuar tendo razão, quem quer continuar tendo, eu sei, eu posso, eu faço, eu consigo, todas essas coisas que nós fomos acostumados desde o início, e sobretudo nos últimos tempos nós aprendemos que quanto mais autoafirmação nós tivéssemos, melhor nós seríamos. Então tem até correntes que ensinam, né, isso, da pessoa se autoafirmar, eu posso, eu consigo, eu isso, eu aquilo. Então, e agora a gente entrar num processo que é de desconstrução de tudo isso, não só uma desconstrução, mas uma destruição mesmo. Não é só desconstruir, é uma destruição de tudo isso, né? Do eu sei, eu posso, eu faço, eu consigo. E aí nós chegarmos a entender, né, com a nossa cabeça, com a nossa inteligência que Deus nos deu, nós, através do conhecimento, através das leituras que nós vamos fazer, estamos fazendo e vamos fazer ao longo de muito tempo ainda, porque tem muito chão pela frente, nós vamos aprender o próprio Jesus, o próprio Deus vindo nos comunicar o que nós precisamos fazer e nos ensinar que nós não somos nada, né? Como a gente reza, eu não sou nada, Deus é tudo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente não saber que por nós mesmos nós não podemos nada e alguma coisa que nós fazemos é Deus que faz através de nós e deixar que Ele faça, deixar que Ele realize, é o processo necessário que nós precisamos. Então, assim, hoje a conversa no grupo foi longa. Jesus veio corrigir através da Aline algumas coisas, colocar alguns pingos nos is, porque foi quando foi iniciado o grupo. Foi deixado, né, foi colocado, foi posto as regrinhas que são básicas, que são simples, mas que são necessárias. E a gente observa, né, que várias pessoas assim têm o desejo, mas estão travados em alguma coisa. E aí fica, né, fica parado e não pode porque aí trava tudo, né, porque é um processo de estudo, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento de Deus, de caminhar nessa vida que Deus quer fazer, nesse trabalho que Deus quer fazer na nossa alma, precisa ser em todas, embora seja em estágios diferentes, em momentos diferentes, em processos diferentes que vai se dando em cada um, mas todos precisam dar o seu passo, todos precisam dar a sua resposta, todos precisam, dentro das suas limitações, corresponder. Precisa haver uma correspondência, não pode haver uma negação, um bloqueio da nossa parte, em deixar que Deus faça. Então, o simples fato da gente não se mover do lugar já é um bloqueio. Então, nós precisamos mover, dar um passo de cada vez e mover-se para frente, sempre para frente, nunca para trás, e nunca do lado, mas sempre para frente, nunca ficar parado. Nós precisamos, e é uma decisão que é nossa, uma decisão que precisa partir de nós. Então, assim como Jesus foi fazendo esse trabalho lá na Luísa e de correção, e a gente vê, se nós formos ler mesmo, formos meditarmos a fundo esse texto, Deus ali não dá mole para ela, não. Ele não deu moleza para Luísa, ele não foi bonzinho com a Luísa. Ele foi muito ali, porque precisava, porque ele sabia, ela não sabia, mas ele sabia que precisava ser feito um trabalho muito grande, porque o dom que ele ia dar para ela era um dom extraordinário, um dom dos dons. Então precisava fazer esse trabalho. Ela, né, então assim, a nossa vontade humana quer sempre se rebelar, quer sempre se opor. Mas Deus, ele sabe o que é bom para nós, ele sabe o que é necessário para nós. E a gente precisa confiar no processo, nós precisamos confiar em Deus. E quando ele vem com correções através de pessoas, nós precisamos aceitar, precisamos deixar que ele faça, porque senão a gente não vai sair do lugar.
a gente às vezes até pode dar um passinho ali, aqui, dar uns 2, 3 passos, mas a gente vai parar de novo. Por quê? Porque a gente vai continuar se rebelando, a gente vai continuar dizendo dessa forma, eu não quero, eu não aceito desse jeito, você é muito, muito dura, você é isso, você é aquilo, e aí acontece que aí o Deus não consegue trabalhar, não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, assim, a meditação é essa destruição do eu que é necessário. E só compartilhando, né, partilhando, assim, hoje, essa semana e na semana que vem, para mim, assim, está sendo um esforço extra de fazer as meditações, porque eu tô na casa da minha mãe, cuidando da minha mãe viajou, minha irmã é acamada, eu tenho filho com deficiência, que também exige cuidados, todos os cuidados, né, porque ele é totalmente dependente da gente. Então, eu estou cuidando de 2 pessoas que precisam de cuidados especiais, fora da minha casa, na casa da minha mãe, e com tudo. E assim, ontem eu passei um dia assim, bastante atribulado comigo mesmo. Muito assim, eu percebi minha vontade humana assim, estribuchando para algumas coisas, para algumas realidades. Eu me vi muito ruim, muito má. E, e assim, uma vontade assim de não conversar com ninguém, de não falar com ninguém, de não ver ninguém, de não escutar a voz de ninguém, mas assim, só aqui de casa eu quero o necessário. E eu passei assim, um dia muito assim, sabe, falando, Jesus, como é que pode, né? A gente se propõe para viver uma vida sua na nossa vida, mas a gente sabe que a gente tem muitas limitações, muitas misérias ainda, que a gente está no processo ainda de purificação, e é um processo que é longo, que é demorado, e às vezes a gente quer ver o resultado imediato, a gente quer ver um resultado mágico, e não é mágica, é um trabalho realmente que nós precisamos tocar nas feridas, nós precisamos tocar nas misérias nossas, e ontem eu toquei em algumas misérias minhas, e assim dá aquele desânimo, dá aquela vontade de falar assim, não vou perseverar, não vou continuar, porque que eu estou fazendo, né? Porque eu tocar, né? Continuo, tô passando pelo estudo, eu estou conhecendo, estou entendendo as coisas, eu sei, vou entender, estou entendendo o que Deus quer fazer, o que Deus já tem feito, que Ele já fez muita coisa na minha vida, e mesmo assim ainda continuo numa miséria lascada. E então assim, vem muitas vezes, vem esse desânimo. Aí ontem, né, no final da tarde, na noite, que a gente tem a live sempre nas quintas, e eu não queria, nossa, a minha vontade humana não queria entrar na live, mas de jeito nenhum. E aí eu tinha que dar comida para minha irmã, porque a alimentação dela é alimentação pela uma sonda gástrica, e alimentar meu filho, alimentar ela, troca um, troca o outro, e assim, aí à noite, né, finalzinho ali no início da noite, minhas 2 filhas chegam do trabalho e dão uma ajuda, mas não é fácil, entendeu? E aí o dia, aquele dia exaustivo, e assim, eu sempre ouvindo os áudios, ouvindo né, partilha daqui, partilha dali, essas coisas que vão alimentando a gente, vai alimentando, vai me alimentando. E aí depois eu falei, não, eu vou entrar na live, eu não ia dar para ir no grupo de oração mesmo. Falei, então eu vou entrar na live, mas não vou nem abrir a câmera. Tanto é que eu não abri a câmera. Fiquei só escutando, depois fui fazer o Vinícius dormir e acabei cochilando com ele. Eu sei que né, um pouco da live eu nem consegui ouvir, mas assim, ir cansada. Mas algumas coisas que eu fui ouvindo, parece que assim, Deus estava falando comigo também. Então, e o texto que a gente foi meditado na live de ontem, que eu ainda preciso fazer a meditação ainda da live, no outro grupo, eu ainda tenho que fazer, e se Deus quiser eu vou fazer, né? Ele quer, eu vou fazer ainda hoje. Mas assim, aí vai nos alimentando, isso vai nos alimentando, alimenta a nossa alma, nós precisamos desse alimento. Então, quando a gente fica, mesmo ali, sendo alimentado pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, que é a sua palavra, Ele próprio, a gente ainda a gente cai muitas vezes no desânimo, a gente cai muitas vezes, toca muitas vezes as nossas misérias, só que aí a gente vai lembrando daquilo que a gente já aprendeu, né? Que ele está ali, que ele está fazendo esse trabalho. Muitas vezes ele proporciona circunstâncias para a gente ver que a gente não é nada mesmo sem ele. Então, o quanto que também é importante a gente se dar conta desse nada
que Deus vai nos mostrando, porque Ele sabe, mas a gente às vezes acha que a gente é alguma coisa. Então a gente começa a caminhar, começa a estudar, a gente às vezes vai achando, vai se achando, né? Ah, nossa, eu estou estudando, ah, eu estou partilhando, ah, nossa, estou desenvolvendo, ah, nossa. Então aí a gente volta para o eu de novo. Então esse é um problema grande que a gente precisa, e a gente vai lidar com isso sempre. Volte e meia, esse eu vai tentar tomar espaço de novo, vai tentar querer dar as regras de novo, dar as cartas novamente. Aí a gente precisa relembrar daquilo que a gente já aprendeu, daquilo que a gente já estudou. Então, e isso tudo vai sendo alimento. E as partilhas nos grupos, eles são alimentos substanciais, porque é a própria vida de Deus sendo desenvolvida em cada um. E essa devolução que a gente dá fazendo as partilhas, ela não só nos alimenta, ela vai alimentando o outro também. E como a gente, na vida divina, a gente não faz nada de forma pessoal, individual, mas a gente vai fazendo sempre no universal, mesmo que a gente nem tenha noção, Deus a partir do nosso sim, do nosso ato, de estar ali fazendo aquilo que é o necessário, que é obedecer e fazer o simples, o básico ali, né, o feijão com arroz que a gente precisa, que é a meditação ali diária. Isso ali é o feijão, né, a meditação diária nossa é o feijão com arroz. O que realmente Deus está fazendo na nossa alma, a gente não tem nem noção do trabalho que Ele está fazendo, né, de todo esse processo. E um dia a gente vai entender, vai conhecer tudo que Deus fez, coisas assim que a gente nem imaginava, mas se a gente acaba, né, ou se privando disso, esse se privar disso é não querer fazer, e sempre colocar o obstáculo. E a gente coloca, se a gente deixar a nossa vontade humana, vai sempre colocar o obstáculo. Porque sempre vai aparecer alguma coisa que eu preciso fazer outra coisa, eu tenho outras coisas. E né, se eu fosse olhar para as minhas coisas, eu não poderia estar aqui fazendo nenhuma meditação, porque, né, são várias coisas, mas eu estou buscando, pela graça de Deus, fazer o principal, né, buscar o principal, buscar em primeiro lugar Ele, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas todas serão acrescentadas. Então isso é importante, a gente também estar lá, né? Isso a gente aprende, mas a gente às vezes aprende, mas não lembra que isso é uma verdade, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as outras coisas vão virar tudo por acréscimo. Então a gente quer sempre fazer as outras coisas primeiro, e achando que o reino de Deus vai vir por acréscimo, e não é o contrário, né? Nós temos que buscar em primeiro lugar Deus, em primeiro lugar o seu reino aqui na terra, e aí depois as outras coisas Ele vai fazer, Ele vai nos dar conforme Ele quiser, e a gente só aceita. Então essa vontade humana, que é horrível quando a gente entende quem ela e a gente tem que realmente matar ela. E essa morte precisa se dar todo dia, todo dia, todo dia. Ela não vai morrer e vai ficar. A gente vai achar, não, eu já matei minha vontade humana, estou livre dela. Não existe isso, né? Ela vai morrer hoje, amanhã ela está acordada de novo, ela vai acordar com a gente. E amanhã a gente tem que matá-la de novo. E assim é todo dia, todo dia, todo dia. É uma luta contínua. Se a nossa vida não for uma luta, então não é uma vida de cristão, não é uma vida de outro Cristo aqui na Terra. Então a gente está fazendo alguma coisa está errada, né? Precisamos repensar. Se tiver tudo bem, é porque alguma coisa está errada. Então a nossa vontade humana, quando ela está reinando, quando ela está fazendo as coisas, normalmente parece que está tudo bem, porque a gente está fazendo o que a gente quer, né? Então fazer o que a gente quer parece que é bom, mas depois o fruto é amargo. Então a gente tem que aproveitar e saborear do amargo agora, para depois só curtir o doce, que é a glória de Deus, junto com Ele, do lado dele. Mas já aqui na terra a gente experimenta muita glória dele. A gente já compartilha muita glória com Ele. Só da gente saber que essa morte humana vai fazendo, vai nos transformando, vai trazendo uma paz para dentro do nosso interior, para o nosso coração, uma paz assim que não existe nada que substitua, porque é o próprio Deus, né? Ele que é a paz em pessoa habitando em nós. Então isso não tem preço, isso não dá para trocar por nada. Então seria isso por hoje. Amém, Fiat.